Paz do Senhor a todos os amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia eu quero aqui deixar para a nossa meditação em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Meus amados irmãos e ouvintes, nós vivemos na época mais privilegiada do povo de Deus. É muito bonito olhar para o Antigo Testamento e ver todos aqueles milagres e maravilhas que o Senhor fez através e no meio do povo de Israel. Mas a Igreja de Cristo, ela desfruta de algo que a antiga aliança jamais imaginou. Quando Deus, através dos profetas, ele já anunciava que a lei um dia seria gravada no coração do homem e não em pedras. Pois é, nós vivemos nesta época. A lei agora é gravada no coração do homem. Agora o Espírito de Deus habita dentro do homem. Glória a Deus. E nós vivemos numa época muito privilegiada, mas esse privilégio dessa época também nos traz uma grande responsabilidade. Por quê? Imaginemos o seguinte: nós estamos vivendo no período em que a obra da redenção já está completa. A obra da redenção já está completa. No Antigo Testamento, o povo já conhecia o Pai já tinha formado Israel, mas eles viviam sob a promessa de que o Messias viria. E então, nós vemos no decorrer da história, o Messias vem. E o Messias ali, ele opera muitos milagres, maravilhas durante seu ministério. Cristo, ele morre e ressuscita, dando ali a prova final de que ele era realmente o Filho de Deus. Cristo, então, ele volta para o céu e ele envia para a terra o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a partir da descida do Espírito Santo em Atos 2, nós estamos vivendo a última fase, a fase mais completa da revelação, a fase mais completa e plena da redenção. Por quê? Porque o Pai, como um grande arquiteto, ele planeja essa salvação. O Filho, ele vem como aquele que se oferece a si mesmo, morrendo na cruz do Calvário, pagando o preço da dívida, cumprindo todos os requisitos da lei, como um Cordeiro de Deus, para oferecer-se como o sacrifício pelos pecados. Cristo, então, cumprindo a lei, Cristo agora, então, oferecendo a si mesmo como oferta a Deus. Vem, então, após isso, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus agora, ele regenera o homem, ele opera a salvação. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que faz com que o ser humano se torne uma nova criatura. Então, as três pessoas da Trindade, as três pessoas de Deus, se revelam na obra da redenção. O Pai elabora o plano, o Filho executa esse plano e o Espírito de Deus opera esse plano da redenção no coração dos homens. Então aqui a pergunta do escritor aos Hebreus: como nós escaparemos? Nós que vivemos nesse tempo, nós que vivemos neste período, se não atentarmos para uma tão grande salvação, porque essa salvação, ela hoje, no nosso período, ela não é uma sombra do que viria, como no Antigo Testamento. A salvação hoje, ela é plena, já foi consumada. Cristo na cruz, ele diz: está consumado, está pago.
Então, hoje, o tempo da graça é o tempo de maior responsabilidade em que o povo de Deus deve ter com relação a esse título ser cristão. Há muitos que acham que ser cristão você pode viver da maneira que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas não, uma vez cristão você é chamado ao exército de Cristo para servir a Cristo, fazer a vontade de Cristo, não a sua vontade, mas a vontade de Cristo. E essa tão grande salvação, então, que é planejada pelo Pai, executada pelo Filho e operada nos corações pelo Espírito Santo de Deus, é uma grande salvação. E quem não se atentar para essa tão grande salvação, o Hebreus faz a pergunta: como que vai escapar? Como que escapa? Não tem como. Não tem como. Há muitos que dizem: mas Deus é amor, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Deus, ele abriu uma grande oportunidade de salvação a toda a humanidade. Quando ele envia seu Filho para Redentor, quando ele envia o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o homem, na maldade e na dureza do seu coração, prefere endurecer o coração e não dar ouvido à palavra de Deus. Com isso, fica a pergunta: como escapar? Como vai escapar se não atentar para essa tão grande salvação? Há duas realidades após a morte: céu ou inferno. Não tem meio termo. Não tem purgatório para você ficar depois ali pagando os seus pecados. Até porque se existisse um purgatório para você pagar os seus pecados, Cristo não precisaria de ter vindo para pagar os seus pecados. Então quer dizer que a obra de Cristo não foi suficiente? Ou não foi completa? Isso é uma grande heresia ensinada no meio católico romano. Não tem base bíblica. A Bíblia diz: portanto, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte já vem o juízo. Se a pessoa confessou a Cristo em vida como Senhor, ele será salvo. Ele será livre dessa ira futura. Ele será participante da família de Deus nos céus. Agora, se aquele negar a Cristo nesta terra, ele será lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos os demônios que traíram o Senhor. Então, para hoje, essa reflexão. Valorizemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Demos graças a Deus por essa tão grande salvação. E valorizemos, nos apeguemos com toda a nossa força, com todo o nosso coração, nosso entendimento, a essa tão grande salvação. Porque quem negligenciar essa tão grande salvação não terá escapatória no dia do juízo. Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.